Matemática é legal. Matemática é legal. Dando sequência à correção dos exercícios propostos em aula anterior. Próximo exercício é o número 14. Cada elemento de um conjunto D será obtido a partir de um elemento correspondente do conjunto C, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da seguinte forma: elementos de D vai ser igual a menos 5 vezes elemento de C mais 15, em que C representa um elemento do conjunto C e D representa um elemento do conjunto D. Quais são os elementos do conjunto D? Primeiro, obviamente, eu tenho que encontrar o primeiro. O primeiro elemento de D vai ser igual, seguindo a lei de formação, menos 5, vezes o primeiro elemento de C, que é 1, mais 15. Isso vai ser igual a menos 5 vezes 1, menos 5, mais 15, e menos 5 mais 15 dá 10. Então já sei que no meu conjunto D, o primeiro elemento é 10. Eu teria que fazer mais uma conta para o segundo termo, depois para o terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas não há necessidade. Basta você entender, por exemplo, quem acompanha o C aqui é o menos 5. Como ele é menos 5, quer dizer que a razão é menos 5. Quer dizer que a sequência diminui 5 de cada vez. Então depois do 10 vai cair para 5, depois do 5 para 0, depois menos 5, depois menos 10 e por fim menos 15, completando assim a sequência de 6 números. Já no exercício B, qual é o tipo de sequência numérica formada pelos elementos do conjunto D? Se vocês observarem os elementos do conjunto D, dá para ver que é uma PA de razão R igual a menos 5, que está diminuindo 5 de cada vez. Ok? Exercício 15. Determinada regra matemática transforma cada elemento do conjunto E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em outro número, conforme mostra a seguinte representação. 1 se transforma em 7, 2 em 13, 3 se transforma em 19, 4 em 25 e 5 em 31. Qual é o resultado associado ao sexto? Se você analisar aqui, gente, o sexto é o próximo número aqui da sequência. Correto? Então já sei que embaixo do 5, o número aqui será 6. E na segunda coluna, os valores estão aumentando de 6 em 6. Então depois do 31 vai ser 37. Então posso concluir que o sexto número vai ser igual a 37. Ok? Simples assim. No exercício B, qual é o resultado associado ao número 10? Daí a gente pode usar aquela noção do termo geral, que eu passei na aula passada para vocês. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Ok? Isso é o termo geral da PA. Então, para descobrir o décimo termo, o nosso A10, ele vai ser igual a 1, que é o primeiro número da sequência, que é 7, mais o termo que eu quero, que é o décimo, menos 1, vezes a razão, que aqui nesse caso é 6. Então, o décimo termo é 7, 10 menos 1 é 9, que multiplica a razão 6. Então, o décimo termo é igual a 7, 9 vezes 6, 54. É só somar 7 mais 54, dá 61. Esse é o décimo termo. No exercício C, se cada elemento do conjunto E for identificado pela letra N e o resultado for identificado por P, qual será a equação matemática que relaciona P e N? É aquela regra da lei de formação que eu passei para vocês. Só que ao invés de usar a N, aqui a gente usa P e N.
Então fica assim, P é igual, como está aumentando 6, a gente coloca 6N, daí 6 para o primeiro da sequência é o 7, então 6 para chegar no 7, mais 1. E usando essa lei a gente pode responder também a D, né? Substituindo N por 9. Esse é um jeito, é claro. Ficaria assim, P igual a 6 vezes 9 mais 1. 6 vezes 9, 54 mais 1, o que dá P igual a 55. É o único jeito? Não, né? Se a gente lembrar que o décimo é 61 e está aumentando 6, o 9 que vem antes vai ser 61 menos 9. Desculpa, seria 61 menos a razão 6. Perdão. Já no exercício E, ele está pedindo qual é o tipo de sequência numérica formada pelos elementos do conjunto dos resultados. Então, vamos fazer aqui um ajuste. Voltando. É uma PA de razão R igual a 6. Já tinha respondido isso lá no início. Então lá, vamos voltar lá para ver o que se trata. Ah não, é no exercício 14. Ok. 16. Um atleta fora de forma, desejando recuperar o tempo perdido, planeja correr diariamente uma determinada distância, de maneira que a cada dia a distância percorrida aumente 1,8 km em relação ao que foi percorrido no dia anterior. Se ele correr 7,5 km no primeiro dia, quantos quilômetros correrá no quarto dia? Bom, aqui é uma questão simples, né? Posso fazer a sequência normalmente, né? Só somando 1,8 a cada dia. Então eu começo com 7,5, daí mais 1,8 vai para 9,3, depois mais 1,8 dá 11,1, depois mais 1,8 fica 12,9. Então esse aqui foi o quarto dia. Só a sequência continua. Então, resposta no quarto dia. O atleta percorrerá 12,9 quilômetros. Quantos quilômetros terá percorrido no 12º dia? Daí eu aconselho usar o termo geral que a gente viu antes aqui. Né? Copiar lá a fórmula. Então aqui a gente faria o seguinte. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Então no 12º dia vai ser A12 igual ao primeiro dia 7,5 mais 12 menos 1, que é o dia, né? Vezes a razão, que é 1,8. Daí A12 é igual a 7,5. 12 menos 1 é 11 vezes 1,8. 11 vezes 1,8 vai ficar com 7,5 mais 19,8. 7,5 mais 19,8 dá um total
de 27,3 quilômetros percorridos. No 12º dia. Na questão C, quantos quilômetros terá percorrido acumuladamente em 12 dias? Daí tem que usar aquela regra da soma que eu já passei também para vocês, né? A soma dos 12 dias vai ser igual. A gente faz a soma do primeiro com o último dia. Então, o primeiro dia 7,5, mais o último dia, que deu 27,3, dividido por 2, vezes 12 dias. Daí a soma dos 12 dias vai ser igual a 7.000 mais 27,3 dá 34,8. 12 dividido por 2 dá 6. Então a soma dos 12 dias vai ser 6 vezes 34,8, que dá 6 vezes 34,8, 208,8. Percorridos em 12 dias. Exercício 17. Duas PAs possuem lei de formação determinadas por a n igual a 4n mais 1, a n igual a 2n mais 15. Com base nessas informações, determine qual é o terceiro termo de cada uma das PAs. Bom, na primeira PA, para encontrar o terceiro, basta substituir a informação por 3. Então, no primeiro, vai ficar A3 igual a 4 vezes 3 mais 1, que é igual a 12 mais 1, que é igual a 13. Já na segunda, o terceiro termo vai ser igual a 2 vezes 3 mais 15, que é igual a 2 vezes 3 é 6, que somando com 15 dá 21. Qual é o 14º termo em cada uma das PAs? Mesma coisa, substituindo agora, ao invés de 3, né? Fazemos a substituição por 14. Então, na primeira, ficaria assim. A14 igual 4 vezes 14 mais 1. 4 vezes 14 é igual a 56, mais 1, 57. Já na segunda, o 14º termo vai ser 2 vezes 14 mais 15. 2 vezes 14 é 28, que somado com 15 é igual a 43. No exercício C, em qual posição as duas PAs terão valores iguais? Que termo é esse? Bom, descobrir a primeira posição. Para isso eu tenho que igualar as duas leis de formação. A primeira é 4n mais 1, a segunda é 2n mais 15. Iguala as duas. Deu 2n troca de lado, fica 4n menos 2n, igual a 15. E o mais 1 vai para o lado direito, como menos 1. 4n menos 2n fica 2n, 15 menos 1 dá 14. Deu 2 está multiplicando, passa a dividir, fica 14 dividido por 2, o que dá n igual a 7. Então o sétimo termo é igual. Para descobrir qual termo que é, eu escolho uma das duas funções, tá? Vou pegar de baixo e descubro o sétimo termo. A7 é igual a 2 vezes 7 mais 15, que é igual a 14, mais 15, que é igual a 29. É claro que eu poderia ter pego a primeira, desculpa, e fazer 4 vezes 7 mais 1, que daria o mesmo.